Esses dias atuais em que não somente a pandemia, mas em que também a multiplicação da violência urbana nos obriga a estarmos mais tempo em casa, ou seria melhor dizer, talvez nos convoca a estarmos mais tempo em casa, também vão se multiplicar os desafios de convivência familiar, mais especificamente aqueles entre pais e filhos. Apesar do crescimento do tempo que se demora para os filhos deixarem a casa dos pais, pelo tempo maior de formação profissional, por exemplo, nós vamos encontrar portas adentro do lar uma diminuição da qualidade dessa convivência. Ou seja, os filhos estão saindo mais velhos da casa dos pais, mas parece que isso não tem significado maior qualidade de convivência. Estamos cada vez mais isolados de nós mesmos dentro da nossa própria casa. Existem muitos motivos para esse movimento, as discordâncias de valores entre gerações, as discordâncias mesmo, muitas vezes, do ponto de vista dos acontecimentos políticos, sociais, enfim. Tudo isso nos leva ao ensejo de trazermos de volta o mandamento antigo, o mandamento da lei de Moisés, que diz honrar pai e mãe, que nos convida a honrar pai e mãe. Como podemos aplicar esse mandamento essencial, mas tão antigo aos nossos desafios atuais? O benfeitor espiritual Emmanuel, em mensagem que tem como título O Próprio Mandamento, honrar pai e mãe, vai nos dar algumas pistas de como então podemos adaptar a interpretação desse mandamento ou aplicar esse mandamento diante dos nossos conflitos atuais. Ele inicia a sua reflexão dizendo: declara o mandamento expresso da lei antiga, honrarás pai e mãe. E Jesus, mais tarde, em complementação das verdades celestes, afirmou: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Paradoxalmente, vai nos dizer Emmanuel, no decurso do apostolado divino, Jesus chega a dizer: aquele que não renunciar a seu pai e a sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Então, aparentemente, de forma paradoxal, Jesus parece contradizer a si mesmo. Porque ele afirmara que não viera destruir a lei de Deus, mas dar-lhe cumprimento, e mais em seguida, na sua jornada de ensinamentos, vai dizer que aquele que não renunciar pai e mãe não é digno de ser seu discípulo. Como explicar essa aparente anomalia? Emmanuel vai nos dizer que, ao primeiro exame, surge aparente desarmonia nos textos da lição. Contudo, prossegue o benfeitor, é preciso esclarecer que Jesus não nos endossaria qualquer indiferença para com os benfeitores terrenos que nos ofertam a bênção do santuário físico. Explica então Emmanuel que o mestre exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por ele lisonjeados ou mesmo compreendidos. Eis aí o sentido das palavras de Jesus quando ele nos convida a renunciar a pai e mãe. Vou repetir o que Emmanuel nos diz. O mestre exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. Prevenia-nos
aprofunda Emmanuel a análise contra o narcisismo pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter nossos pais em satélites de nossos pontos de vista. Devemos sim renunciar, recuperando a palavra de Jesus, ao egoísmo de guardá-los por escravos de nossos caprichos no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença com a melhor devoção afetiva perfumada de humildade pura e de carinho incessante. Em tempo algum pode um filho, por mais generoso, vejam a força dessas palavras de Emmanuel, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. Porque a terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço no qual retornamos em nome do Criador para a regeneração ou para a elevação de nossos próprios destinos. Então, imbuídos do que significa esse gesto de doação dos pais para com os filhos, que, como nos diz o benfeitor, não poderá jamais ser solvido, mesmo que nós contássemos com a exigência de filhos profundamente generosos e gratos, essa dívida jamais poderá ser dissolvida em função do amadurecimento dessa visão dos filhos para com os pais. Sugere o benfeitor que todos nós, filhos, abramos mão de termos os nossos pais como satélites, girando em torno dos nossos pontos de vista. Exercitemos as nossas tendências narcisistas e trabalhemos a compreensão de que, como genitores, eles não têm a obrigação de aderir à nossa forma de ver a vida. Poderíamos sugerir, na verdade, um exercício mais profundo de compreensão intergeracional. Ao invés de excluirmos todas as experiências que eles nos trazem na construção da sua forma de ver a vida, seria interessante nos perguntarmos o porquê que eles enxergam a vida de determinada forma. Qual o contexto que existe por trás dos valores que eles estão nos apresentando? Talvez aí, abstraindo o contexto, fôssemos capazes de retirar ainda profundas e preciosas lições. Renunciar a pai e mãe nesse movimento de respeito que Emmanuel nos traz é, portanto, guardar a compreensão, a tolerância, o respeito para com a individualidade dos pais, que, em função de já terem nos dado tudo quanto podiam, financeiramente falando, do ponto de vista até muitas vezes da sua saúde, da doação da sua inteligência, do seu tempo, renunciando aos seus sonhos, para que a nossa vida pudesse se efetivar, fazendo esse movimento de gratidão, não é justo que exijamos deles que vejam a vida como vemos ou que caminhem no nosso tempo, ou que girem em torno da forma como enxergamos a vida ou dos valores que estamos escolhendo para interpretar a nossa própria jornada. Isso é renunciar a pai e mãe. Portanto, não existe contradição entre a fala de Jesus e o mandamento da lei de Moisés. Existe, na verdade, como o próprio Cristo disse, uma forma de enxergarmos um cumprimento daquela lei. Finaliza Emmanuel a sua mensagem dizendo: lembra-te ainda do Mestre incomparável, confiando a divina guardiã de seus dias ao apóstolo fiel diante da cruz, e não te creias
em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos, em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita em verdade o amor inconcebível do próprio Deus. Deixa aí as tuas sugestões de tema, os teus comentários e até o próximo episódio de Nos Passos de Jesus.